Bom, a gente vai falar sobre a Conferência de Munique, que chegou ao fim ontem, com a preocupação dos líderes europeus sobre Rússia e Irã, mas também um sinal ali de reaproximação com os Estados Unidos, cuja aliança histórica foi abalada com Donald Trump. Vamos ver. Em Munique, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou a estratégia de entrega de territórios pela paz com a Rússia e afirmou que as negociações têm cobrado muito mais do lado ucraniano. A União Europeia disse que vai trabalhar com uma nova estratégia de segurança. Foi o que afirmou a chefe de política externa e segurança da União Europeia, Kaja Kallas, citando os atos de sabotagem contra a infraestrutura europeia, supostamente pela Rússia. Kallas ainda se referiu à União Europeia como antídoto ao imperialismo russo. 9 países do leste europeu que estiveram sob influência da antiga União Soviética, incluindo a Ucrânia, são candidatos a ingressar no bloco. Apesar do tom mais conciliador neste ano, com o discurso do secretário de Estado Marco Rubio, as visões antagônicas sobre os valores ficaram explícitas. A União Europeia afirmou que não precisa ser salva, isso após Rubio apelar para que americanos e europeus se unissem para defender a civilização ocidental. O chanceler alemão, no indicativo do aumento das tensões geopolíticas, disse que a ordem mundial que havia antes, mesmo que imperfeita no seu apogeu, já não existe mais. Gunter, qual o saldo da conferência deste ano? Bom, como colocou aí a reportagem, poderia ter sido pior. Como o Marco Rubio não foi o J.D. Vance, que, se vocês lembrarem, ano passado, a fala do J.D. Vance foi, assim, um choque geral para os europeus e para o mundo, né? O que Rubio colocou foi, somos a mesma civilização, podemos trabalhar junto, mas se vocês não forem, nós vamos sozinhos. Ou seja, ou vocês se armam, ou vocês se preparam, ou eu vou continuar agindo sozinho. Segundo ponto importante, os europeus reafirmaram, inclusive com a fala, né, do primeiro-ministro Merz, quase uma continuação das discussões que ocorreram, em Davos há pouco tempo atrás, de que a ordem acabou, a gente está nesse mundo ainda sem definição, e que os europeus precisam se armar. Houve muita discussão a respeito de não só o processo de rearmamento convencional, o aumento dos gastos, coisa que a Alemanha parece que está começando a implementar, mas uma discussão muito forte sobre dissuasão nuclear europeia, inclusive com a possibilidade de outros países europeus também virem a ter sua própria arma nuclear, já que França, que é a única nuclear que faz parte da União Europeia, tem o seu próprio controle, né, do armamento. Esse debate está crescendo e é importante. De qualquer forma, é um marco mesmo essa reunião de que Estados Unidos indo para um lado e Europa para o outro. Dorival? O Marco Rubio deixou claro que a Europa que os Estados Unidos de Trump querem é uma Europa que espelhe a visão ideológica de mundo do Trump. E a ponto de Marco Rubio, cujos pais migraram em 1956 de Cuba para a Flórida, o pai foi bartender, a mãe foi camareira de hotel e empregada doméstica, dizer que fronteiras abertas são uma ameaça à civilização. Se esse pensamento preponderasse em 1956 nos Estados Unidos, o Marco Rubio não seria o Marco Rubio. Estaria lá em Cuba ou em algum outro lugar, mas não nos Estados Unidos e muito menos como secretário de Estado. Então, o apoio, a admiração, a parceria que tanto J.D. Vance quanto Marco Rubio desejam, quanto Trump, obviamente, desejam com a Europa, é uma Europa domesticada, uma Europa que pense como eles. Essa Europa atual não serve. Esses governantes que estão nos principais países europeus, eles enfrentam líderes de correntes políticas filiados ao pensamento ideológico de Trump. Então é por isso que há essa total dissonância, né, entre a visão de Europa que os Estados Unidos querem impor, né, e essa ideia de que pessoas diferentes não podem viver juntas, né? Assim, tem que ser todo mundo igual, tem que ser ou todo mundo branco, com a mesma origem, nascido no mesmo lugar,
ou todo mundo moreno, que aí o mundo dividido racialmente. Essa é a proposta dos Estados Unidos de Donald Trump e essa não é a visão dos governantes atuais. Pode ser que no futuro, né, as oposições nativistas ganhem o poder. Agora, e a Europa reage a isso, mas a Europa está fragilizada, inclusive politicamente, né? Macron é chamado de pato manco, porque ano que vem tem eleição na França. O Keir Starmer, do Reino Unido, está enfrentando dificuldades por causa da questão dos arquivos de Epstein. E o Friedrich Merz não está popular e nem está com uma coalizão muito forte, consequentemente. Então, as dificuldades são imensas. Agora, vocês não sentem que, de certo modo, o fato do Rubio ter ido, o ano passado foi o J.D. Vance, as próprias ações do Trump na Europa, acaba tendo um impacto? Né, Gunther? Você colocou 3 questões, né, os 3 principais pontos da Conferência de Munique deste ano. Armamento, a Europa já está se armando, né, coisa que há 2, 3, 5 anos atrás não estava. O entendimento de que a ordem mundial pós-guerra acabou, pelas declarações das lideranças, eles dizem isso. E os Estados Unidos falam muito isso a eles. E a questão da dissuasão nuclear, né? Principalmente entre França e Alemanha, já tratando de um investimento nuclear, já começa também. Tem um efeito, né? Trump nas reações da Europa em relação à política da Casa Branca, não? Bom, o Trump sempre que encontra uma resistência forte, que o outro lado não cede, ele acaba, né, cedendo. A gente também tem que olhar, no caso, por exemplo, da Groenlândia, que aquilo foi uma distração, como ele sabe muito bem usar, novamente, quando o assunto dos arquivos, né, do Epstein, estavam crescendo novamente e o nome dele aparecendo bastante. Ele tem usado muito dessas questões externas para tentar desviar a atenção dos seus eleitores desse caso, porque é o que tudo indica, ele estaria envolvido até, né, o último fio do cabelo dele. Então, realmente ele joga com isso. Agora, que, como o Lorival falou, são visões muito, muito opostas de mundo, são, mas que ainda há, principalmente no Partido Republicano, um apoio à Europa. Também foi um dos motivos dele ter recuado em relação à Groenlândia. Por isso mesmo, ele bate, ele força, consegue arrancar algumas concessões, mas não vai mais a fundo, principalmente com a Europa, porque ele não tem esse apoio quase que uníssono em relação à América Latina, Venezuela, Cuba, dentro do Partido Republicano. Então, eu vejo dessa forma esse recuo tático que ele fez em relação aos europeus. Você vê a União Europeia se adaptando ao Trump, Lorival? Eu vejo a União Europeia tentando se movimentar para depender menos dos Estados Unidos, sabendo que não podem dispensar nem o guarda-chuva nuclear, nem o guarda-chuva convencional que os Estados Unidos oferecem, tanto no campo de armas quanto de inteligência. Você vê, a Ucrânia depende da inteligência militar americana. A Europa não consegue substituir, está muito longe de fazer isso, a integração de informações em todas as frentes e tal. Isso é único, só os Estados Unidos têm, né? Então, ao mesmo tempo, é um movimento de criar um guarda-chuva nuclear europeu, né? Teve uma conversa sobre isso entre o Merz e o Macron, mas conscientes de que não se trata de substituir os Estados Unidos, porque isso realmente é impossível, né? Mas a resposta é sim, a Europa é obrigada a se adaptar aos Estados Unidos de Trump e há uma quebra de confiança que será duradoura, né? A confiança se constrói
se leva muito tempo para construir e pouco tempo para destruir. E o Trump realmente colocou em dúvida, né, até mesmo o artigo 5, né, até mesmo se os Estados Unidos iriam em defesa da Europa e embora a Ucrânia não seja da OTAN, é uma demonstração clara de que os Estados Unidos têm, sob Trump, bem entendido, tem uma visão de Europa bem diferente da Europa mesmo. Gunther, no limite você acha que o Trump gostaria de desfazer a União Europeia? Como a lei existe hoje, com certeza. E é isso que o aproxima muito de Vladimir Putin. Os dois olham para esse modelo de Ocidente, integracionista, multirracial, cooperativo, multilateral, e os dois veem isso como uma ameaça existencial aos seus projetos, de país e de mundo. Então, apesar desse recuo tático, o apoio que o governo Trump dá e vai continuar dando, e eu acredito que vai aumentar nos próximos meses, anos, aos partidos de extrema direita, vai ser muito forte. E por isso mesmo, a Europa está sob o ataque de dois lados, em termos de Europa como ela é hoje. Rússia e agora Estados Unidos. Por isso que eu venho dizendo, aquele Ocidente que nós conhecíamos, aquele Ocidente acabou. A gente tem que começar a falar de Europa, tem que falar de Estados Unidos, possivelmente um Canadá se aproximando de Europa, de Japão, mas aquele Ocidente como nós conhecíamos, esse Ocidente acabou. E a Ucrânia ficou um pouco lateral, né, nesse debate ali na conferência, não? O Zelensky se queixou disso, né? Tem se queixado já há semanas de que a Europa não está assumindo suas responsabilidades perante a Ucrânia e se queixou de que, no sábado, lá em Munique, ele disse que, né, as cobranças por concessões recaem sobre ele. Essa é uma crítica ao Trump. Ele que procura não se indispor com o Trump, mas está sentindo que nessa conferência que começa amanhã em Genebra, ele está sendo rifado, né? A Ucrânia é o cordeiro que está indo para o sacrifício, porque é mais fácil cobrar as coisas da Ucrânia, que é a parte mais fraca, do que da Rússia. E o Trump tem pressa de entregar um acordo entre Rússia e Ucrânia. A Rússia se mantém firme nas suas posições e a Ucrânia está fragilizada, né? Sim. E tem um debate, a União Europeia sequer enviou e tem um representante nesses debates todos. Não é, Gunther, sobre a questão da Ucrânia? A União Europeia não manda, não tem ninguém na mesa da Europa. Não tem, por vontade de Trump, isso já ficou claro na primeira reunião, na Arábia Saudita entre Lavrov, né, primeiro o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e Marco Rubio, né, não tinha ninguém da Ucrânia e nem da Europa. A Europa realmente, para a Casa Branca atual, não faz parte desse processo. Não é considerada um ator relevante, principalmente que não tem o que contribuir até para a própria segurança da Ucrânia. Não é à toa que o Zelensky já disse, né, nessa conferência que só aceitam cessar-fogo se estiver uma garantia de segurança americana por 20 anos. Sem isso, ele não assina nem um cessar-fogo. Isso já indica que o acordo de paz está mais longe ainda. Por isso mesmo que, como o Lorival disse, é muito provável que os americanos tentem rifar a Ucrânia e, se não aceitar, vai deixar de lado. E essa dependência, como o Lorival bem colocou, né, de inteligência, sem isso os ucranianos não conseguem se defender. Ô Lorival, e você acha que dá para esperar um avanço nuclear na Europa?
Começaram conversações formais, né, entre Merz e Macron. Então, aponta nesse caminho, mas é algo que precisaria, para que fosse um guarda-chuva mais robusto, precisaria que a França aumentasse seu arsenal nuclear, suas capacidades nucleares, né? Então, tem um longo caminho pela frente que está só começando agora, né? Então, essa discussão ela é antiga. Em 2017, o Macron falou da necessidade de a Europa ter uma defesa, aí, não só no sentido nuclear, mas convencional também, muito mais forte, não depender dos Estados Unidos. Era o primeiro ano do primeiro mandato de Trump, quando ele já fraturava essa confiança com a transatlântica, né? Então, mas nada foi feito desde então. E olha que diferença, né? Em 4 anos, né? Foi na Conferência de Munique, o Zelensky foi para lá, a Ucrânia tinha acabado de ser invadida pela Rússia em grande escala. Havia até uma dúvida se ele conseguiria chegar, se o avião dele não seria derrubado, se ele ousaria sair. Ele foi, teve um apoio muito forte da Europa e dos Estados Unidos de Joe Biden. E agora, se naquela Conferência de Munique de 22 a Ucrânia emergiu como um país que tinha um grande apoio, neste momento ela está submergindo como um país quase, vou usar um termo muito forte, quase que abandonado. O Gunther, para finalizar, você vê num cenário, num curto ou médio prazo, a Europa investindo em energia nuclear? Há grandes questões centrais que precisam ser resolvidas. Primeiro, o controle das armas vai continuar só na França. Vai aumentar de 290 ogivas para quantas? Vai aumentar também, vão começar a utilizar ou fabricar ogivas nucleares táticas. Alemanha e Polônia, que começam a discutir, principalmente a Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk já colocou no parlamento, no começo do ano passado, a necessidade de rediscutir a posição. Outros países estão dispostos a quebrar o TNP, sair do TNP e se nuclearizarem, e isso custa muito mais caro. Não é o aumento para 3,5 que foi proposto para acalmar Trump que vai ser suficiente para tudo isso. Portanto, são questões muito profundas que, como o Lorival colocou, só estão começando e que são mais difíceis ainda quando se fala em armamento nuclear por essas questões até históricas, por exemplo, em relação à Alemanha.